This call is now being recorded. Pronto, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. Encontro esse que vai ser complementar ao nosso encontro anterior, em que nós estávamos falando sobre a User Experience, sobre essa área tão inovadora e em expansão neste momento. Deixei alguns de vocês impressionados com algumas afirmações que eu fiz, mostrei as vagas de trabalho que estão aos montes no mercado de trabalho, certo? Esse profissional, inclusive, está sendo muito procurado, muito requisitado, ótimos salários, grande participação nos projetos da empresa, enfim, certo? E hoje vou falar um pouco mais sobre essa área, a área da experiência do usuário, só que agora fazendo alusão ao primeiro critério de qualidade de uso que nós vimos aqui na nossa disciplina, que foi a usabilidade. Hoje nós veremos a usabilidade sob a ótica da UX. Então veremos como esse critério de qualidade de uso se aplica dentro desse tão majestoso e incrível universo que acredito eu que vocês estão gostando bastante de se conhecer, de conhecer. E aí nessa aula eu trago algumas dicas para que vocês implementem nas vossas interfaces e já vejam a utilidade delas. Claro, são dicas, coisas que se vocês seguirem, vai garantir uma boa experiência de uso para o usuário, mas como são dicas, não são regras, então vocês não são obrigados a seguir. Claro, estamos aqui no escopo da disciplina, eu vou avaliá-los sobre isso, mas o que eu me refiro é aí sobre a vivência de vocês no mercado de trabalho. Como são dicas, então, em alguns momentos vocês podem decidir segui-las ou não, certo? Aqui deixa eu só dar boa tarde para o pessoal que está comigo. Então, boa tarde para a Natália, para o Manuel, para o Vinícius, a Darliane, o Flávio e o Lucas Matheus. Quem mais eu tinha visto? Eu tinha visto a Dimona, estava aqui também, se eu não estou enganado. Deixa eu só ver aqui os participantes, se eu conseguir, se eu conseguir abrir aqui a lista. Quem mais aqui? O Felipe e a Dimona. Isso, a Dimona ficaram faltando. Dá uma boa tarde para vocês dois. Então, deixa eu só deixar o chat aqui aberto no celular e a gente começa a nossa aula, beleza? Então, como é de praxe, já é de tradição, todos aí já estão acostumados, sempre faço uma conceitualização inicial da temática discutida nas minhas aulas, certo? Então, usabilidade que vocês já viram, tiveram aula sobre isso, é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem utilizar uma ferramenta ou objeto para realizarem uma tarefa, certo? Não tem muita dificuldade em se entender sobre esse termo. É só o fato de deixar as coisas mais fáceis de serem manipuladas aí pelas pessoas, certo? Acho que esse é o principal princípio desse critério de qualidade de uso. E aí, no campo aqui da interação humano-computador, no campo da IHC, e também na área da experiência de usuário, a usabilidade ela já vai se referir à simplicidade e facilidade com que uma interface pode ser utilizada. Afinal, não estamos pensando em todos esses objetos e ferramentas que as pessoas podem utilizar nos vossos dias a dias. Não vamos criar um novo design para as canecas, deixá-las mais fáceis de serem utilizadas, nada do tipo. Estamos aqui nessa disciplina, neste momento, estudando sobre o universo aí das interfaces. E aí a usabilidade aplicada aqui nesse contexto vai se referir exatamente a isso aqui. Deixar as nossas interfaces mais simples, deixar nossas interfaces mais fáceis de serem manipuladas. Beleza? E aí esse termo, usabilidade, ele ganhou muita notoriedade nos últimos anos. Ele vem sendo bastante difundido, perdoem, bastante discutido. E aí, cada vez mais profissionais e empresas estão envolvidos nesse processo de criação de interfaces e se estão envolvidos nesse processo de criação de interfaces, é óbvio que eles buscam um maior grau de usabilidade possível nos seus produtos digitais. Afinal, se um software, se um sistema ele tem esse critério de qualidade tão bem aplicado, acaba se tornando um grande diferencial para esse produto.
Afinal, o usuário interage com esse sistema através da sua interface. Foram coisas aí que a gente viu no escopo da nossa disciplina. E aí, se esse é o ponto de contato do usuário com o produto digital, então já fica nítido que essa interface deve ser muito polida, deve ser simples, deve ser fácil de ser utilizada, certo? Se isso não ocorrer, então esse sistema ele pode tender ao fracasso. É o exemplo aí que vocês já enxergaram em vários momentos de se ter algo muito bem trabalhado, muito bem estruturado a nível back-end, ou seja, o software está retornando respostas do melhor tempo possível, você pode realizar inúmeras funcionalidades, enfim, uma maravilha nesse nível mais back-end. Só que no nível do front-end, que é onde o usuário interage, as coisas não estão tão agradáveis, estão meio difíceis de serem interpretadas, não estão nada úteis para o usuário, e isso acaba prejudicando esse software de alguma forma. O usuário acaba querendo não voltar a utilizar aquele sistema ou quando utiliza é só em extrema necessidade. Eu não queria, não queria citar esse exemplo de novo, mas lá vou eu. Toda aula eu vou falar do cigarro. É o exemplo mais claro que todo mundo aqui tem contato. Ele tem algo magnífico funcionando por trás, mas a sua interface ela deixa muito a desejar. Então, mais uma vez aqui, estou eu descendo o sarrafo aí no cigarro. E nessa aula, inclusive, eu falo mal desse sistema de novo. Certo? Opa, pronto. E aí, para poder imaginar um pouco mais sobre a usabilidade, vamos aqui juntos pensar na interface do controle remoto da sua TV, certo? Olha só, eu trouxe aqui a imagenzinha, só para vocês poderem visualizar junto comigo. E aí, o que, que esse controle ele tem aqui a nível da sua interface? Ele possui uma série de botões agrupados em diversas áreas. E aí, cada um desses botões, eles têm uma função diferente. Vamos aqui analisar. Ó. Temos o botão de ligar, temos aqui o botão de mudar a fonte de entrada e de visualização da fonte da imagem, na verdade, que você pode trocar para HDMI e para os outros tipos lá que eu não me recordo. Temos aqui alguns números que permitem que você navegue entre os canais. Os botões aqui de aumentar, diminuir volume, de mudar de canal, aqui de deixar mudo, aqui de encontrar a lista de canais, e aqui, enfim, uma série de outras funcionalidades que se eu for falar sobre tudo isso aqui, a gente vai acabar perdendo o foco do que é primordial nesta aula. Ó, o Bruno disse que é o mesmo controle do monitor dele. Perfeito. Então, o Bruno aqui já sabe muito bem o que cada uma dessas funcionalidades significam. E aí, mesmo com agrupamentos, formato e cores, ainda há informação em excesso no controle remoto. Por quê? O usuário ele vai precisar de um tempo para aprender todas as funções do controle. Não foi isso, Bruno? O Bruno disse aí que tem um monitor que utiliza esse controle, então ele precisou de um tempo para entender todas essas funcionalidades que aqui estão. Temos aqui algumas coisas que eu não faço a menor ideia do que seja, por exemplo, aqui tools, content, guide, esses botãozinhos coloridos que eu particularmente não sei muito bem o que significa. Aqui eu não sei se vocês estão enxergando, mas tem alguma coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que seja. Enfim, então, de fato, ó, o Bruno está confirmando que ele precisou revirar tudo isso para entender o que cada um desses botões significa e as suas funcionalidades. E aí entra o questionamento. Beleza, o controle ele precisa ter tudo isso. Não é verdade? Sim, professor, ele precisa, porque são todas as funcionalidades que a TV possui. Entretanto, será que é possível simplificar essa interface do controle remoto? O que vocês acham? Vocês acham que é possível pegar essa interface aqui, porque isso é interface, é algo que está tendo contato com o usuário interage para poder realizar alguma função. Será que é possível simplificar essa interface? O que vocês acham? Deixa eu só ver o que vocês estão falando no chat. Agora o novo controle da Samsung. Pronto, ó, perfeito, perfeito. O Lucas aí já respondeu a minha pergunta. Agora o novo controle da Samsung está muito mais simples. Deixa eu até abrir aqui a imagem que mandaram Eita, parei de mostrar aqui, calma aí. Deixa eu abrir aqui. Opa. E aí a gente vai ver isso. Calma aí, pessoal. Pronto. Deixa eu só abrir aqui.
Vai. Pronto, ó, perfeito. Olha, já mandaram aqui um link da Amazon. Deixa eu só vir para cá. E aí, olhem só. Minha pergunta já foi respondida. Temos aqui um controle remoto para a TV Samsung Smart 4K. E notem, ó, que agora ele está muito mais simples. Vejam aqui que nós temos ó, o botão de desligar, é essencial. Com certeza, esse botão aqui, com 1, 2 e 3, vai fazer surgir na tela, acredito eu, os números aí dos canais para você pesquisar. Esse botãozinho aqui, acredito que seja de alguma funcionalidade específica aí da TV, certo? Temos aqui esse novo formato ó, de botões que eu acho muito mais prático, essa bolinha que você vai arrastando. Temos aqui ó, as funções primordiais, voltar, home e avançar, e aqui o controle de volume e dos canais. Então vejam só que a pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês, com essa questão aqui do controle, é possível sim simplificá-lo. Olha só que interessante. Vocês aí já descobriram a resposta da minha pergunta. Deixa eu só ver aqui o que mais vocês estão falando. Ó, o novo é mais simples, como a Natália apontou. Simples até demais. Ó, o Felipe disse que tem um desses. O Vinícius disse que é extremamente simples. Perdoe. Fui digitar e apertou. Parece um cigarro elétrico. Lembra um pouquinho, né? Lembra um pouquinho, acho que é aqueles vape, né? Que chama. Enfim, então, só voltando aqui, conforme vocês já apontaram, é possível sim simplificar a interface desse controle remoto. E aí, por que eu estou discutindo isso com vocês? Porque nós podemos pegar algo que por si só é complexo na sua interface, muitas informações, como exemplo aí de novo do cigarro, e simplificá-lo, deixá-lo mais é, agradável e digerível aí para o usuário, certo? Inclusive, há grandes esforços aí das empresas e do mercado em deixar as coisas mais simples. Eu não lembro muito bem qual é o termo disso, mas se vocês notarem, a maioria desses produtos digitais estão migrando para essas coisas mais simples, certo? É a questão do menos é mais, e é justamente em respeito a essa experiência do usuário, certo? Quando as coisas ficam mais simples, os usuários tendem a digerir melhor tudo isso. Só que alcançar essa simplicidade, essa solução simples, como foi o exemplo aí do controle da Samsung, deixá-lo mais simples é um processo bastante complicado, pessoal. Não pensem que vocês podem pegar esse controle aqui e tirar as funcionalidades e pronto. Ah, beleza, se é para deixar simples, eu vou tirar as funcionalidades, vou deixar aqui só o essencial, certo? Mas o que é o essencial aqui? Se tudo que está sendo apresentado para o usuário tem a sua utilidade, como é que você vai definir o que é essencial? E se você tirar certas funcionalidades, o usuário precisar delas, e aí? Como é que o usuário vai ter acesso a tudo isso, sabe? Então, esse fato de simplificar uma interface não é algo simples. E aí, com o que aconteceu com o controle da Samsung, foi com certeza necessário ter muitas reuniões para exploração desse design, muitas discussões sobre a priorização das funções mais relevantes, que foram exatamente aquelas que estão aqui, ó, no controle, ó, ou foi preciso ter muita reunião para definir o que ia aparecer nesse controle, o que é primordial, o que os usuários utilizam mais. E, voltando só aqui, e também foi necessário ter muitas discussões sobre elementos que podem ser escondidos ou até mesmo eliminados. Então, vejam que esse processo de simplificação não é algo fácil. Isso parece até meio contraditório. Se vai simplificar, não deveria ser fácil? Não, é um processo bastante complexo, é um processo bastante complicado, é um processo aí bastante oneroso, trabalhoso, enfim, não é tão simples quanto aí se aparenta ser, certo? Nesse caso aí, acho que não deveriam ter tirado os números. Ó. O Emanuel já está apontando algo que, na opinião dele, não deveria ter acontecido. O Vinícius também disse que sentiu falta dos números, acredito que seja porque a vida inteira eles estiveram visíveis. De fato, quando você está habituado com algo e aí surge algo inovador, minimizado, enfim, minimalista, lembrei do termo,
minimalista, certo? Quando surge algo minimalista, então você tende a sentir falta do que antes estava ali e agora não está mais. Opa, se antes eu tinha acesso a tudo isso, a esses números, por exemplo, agora que eu não tenho, como é que eu me sinto em relação a isso? Porque, pelo que eu entendi, eu não cheguei a utilizar esse controle, então por isso eu não tenho tanta competência para falar ainda, mas eu acredito que aquele botão com os 3 números, 1, 2, 3, com certeza ele abre algum menuzinho lá na tela para você colocar os números, certo? Então já contorna meio que esse problema e já permitiu deixar a interface desse controle remoto aí mais minimalista. E só a Natália está dizendo que abre sim, perfeito. Para o pessoal que já usa, então já tem a noção do que eu acabei de falar. Ok. Então, deixar essa interface do controle mais minimalista não foi algo tão fácil. Foi preciso ter tudo isso aqui, muitas reuniões e muitas discussões, certo? Com todo o time de design, com todo o pessoal da equipe por trás aí dessa Smart TV. Tiveram que ter avaliações com os usuários para ver se eles aceitavam isso, se eles interpretavam de uma melhor forma, enfim, certo? Muita coisa precisou acontecer para se chegar nesse resultado final. E aí isso evidencia que simplificar algo é um processo muito difícil e repetitivo. Sempre é possível que você otimize mais alguma coisa na interface, que você diminua a carga cognitiva do usuário ou que você altere os elementos visuais aí da interface. Sempre é possível. Entretanto, isso não é tão fácil porque é um processo difícil, trabalhoso, oneroso, repetitivo, que precisa de muita dedicação. Enfim, hoje em dia é muito mais utilizável a questão dos números. Pronto, aí o que vocês estão falando ainda sobre o controle. Deixa eu ver o que o Flávio falou. Isso dá para ser visto em várias áreas. É mostrado até no filme Fome de Poder, do McDonald's, sabe? Legal. E aí os donos do McDonald's focaram somente em refri, hambúrguer e batata frita. Depois disso o negócio decolou, ficou muito mais prático. Pronto, de fato. Temos vários exemplos aí de sucesso de empresas e de outros produtos, sejam eles digitais ou não, que implementaram muito bem essas questões, certo? E aí, pessoal, entra agora uma pergunta. Vocês viram, com o exemplo aí do nosso controle remoto, que é possível simplificá-lo. É possível obter essa solução mais simplificada. E aí, até mesmo daquela solução mais simplificada, mais minimalista, você ainda consegue obter algo mais minimalista. Se vocês somarem alguns esforços, vocês conseguem obter algo mais simplificado ainda do que aquela interface que está mais simplificada. Talvez seja possível, quem sabe lá no futuro, daqui a alguns anos à frente, um botão, um controle que contenha somente um botão. Quem sabe isso talvez seja algo muito útil, algo muito inovador, no qual a gente não consegue imaginar, a gente até acha estranho, engraçado o controle com um só botão, mas não sabemos, quem sabe no futuro não surge algo assim. E aí entra a pergunta que eu quero que vocês pensem a respeito. Será que o design, ele nunca acaba? Não precisa responder agora, pessoal. Isso é que eu quero que vocês fiquem com isso na mente. Será que o design nunca acaba? Como nós temos essa possibilidade de sempre simplificar mais, ou de inovar, ou de deixar mais útil, enfim. Então, será que o design ele nunca acaba? Será que a gente nunca vai chegar numa interface que foi tão lapidada que a partir daquele ponto nada, nada mais vai ser mudado? Enfim, vamos discutindo sobre isso aqui no decorrer da nossa aula. Então, fiquem com isso em mente, certo? Será que o design ele nunca acaba? Não sei. Vamos ver. Então, há 4 modelos propostos, na verdade, por Gil Coburn para solucionar o excesso de informação e obter interfaces mais simples. Então, vejam só que interessante. Temos alguns modelos científicos, coisas já consagradas aqui no nosso universo das interfaces que permitem solucionar esse excesso de informações e obter as nossas interfaces mais simples. O primeiro modelo aí proposto, perdoe, consiste em organize. Ou seja, você vai distribuir os elementos de forma que eles se encaixem em grupos lógicos. E aí podem ser adotados alguns modelos mentais ou alguns padrões de interface, enfim, o que importa é que você encaixe esses elementos em alguns grupos lógicos. Próximo modelo, remova. Livre-se de qualquer informação que não seja essencial.
deixe na tela somente aquilo que o usuário precisa. Ah, se não é essencial, ou se o usuário utiliza com pouca frequência, beleza. Então vamos remover da interface o que for extra ou o que for em excesso, a gente pode retirar das nossas interfaces. Terceiro modelo, esconda. Deixe apenas os itens mais relevantes ao alcance dos usuários. Torne essas coisas óbvias. Esconda o que é irrelevante e deixe acessível apenas por navegação. Nosso primeiro modelo já não consistia em fazer essa organização. Então, se você for fazer essa organização, em algum momento você vai precisar esconder algumas coisas. Você vai criar esses grupos lógicos e aí você pode deixar o que for mais relevante visível para o usuário, o que não for tão relevante, ou até o que for irrelevante, você deixa acessível apenas por navegação. E o último é o Mova. Coloque algumas funcionalidades em outras telas ou lugares, e o interface não deve ficar responsável por apresentar todas as interações possíveis de uma vez. Ou seja, você vai rearranjar os elementos aí na interface, beleza? Só que aí, pessoal, ok. Mostrei esses 4 modelos para vocês, coisas que já são consagradas na nossa área, tem esse embasamento científico, só que eu trouxe só de teoria. E o pessoal discutir teoria é algo tão chato, uma disciplina que por si só teórica é maçante, é cansativo. Eu falo isso porque eu também fui aluno e eu odiava, achava um saco as aulas que só eram teóricas. Então, se eu trouxesse essa disciplina só nesse formato, pedisse para vocês aplicarem esses modelos, enfim, não seria algo tão legal. Então, nós vamos ver esses modelos aí na prática, esses 4 modelos de organizar, remover, esconder e mover na prática. E essa prática vai entender com algumas dicas que eu trago aqui para essa aula sobre a nossa tão amada área aí da experiência de usuário, sobre a nossa aqui UX. Então, essas coisas que já são consagradas, já foram amplamente aplicadas, já estão assim, a todo instante, todo em qualquer interface, esses 4 modelos aí existem, e a gente vai ver isso com algumas dicas importantes para o futuro, para a carreira profissional de vocês. Beleza? Então, a primeira dica, que já aplica esses 4 modelos, certo? Ofereça informações em pequenas doses. Vamos entender o que eu quero falar. Pessoas têm uma capacidade limitada em relação à quantidade de informação que estão dispostas a digerir. Ou seja, se eu tivesse aqui nesse momento fazendo o que o Felipe acabou de criticar, ele disse que odiava 70% das disciplinas de TI porque eram coisas teóricas, e os professores ficavam lá na frente da sala falando aos montes, e é um slide cheio de informações, vários textos, muitas coisas chatas, enfim, ninguém prestava atenção. Todo mundo ia para a sala só para dormir, chegava em casa cansado, enfim, a disciplina era maçante, vocês não criavam nenhum vínculo com o professor, enfim. Se as coisas tendessem a ser dessa forma, vocês particularmente, vocês com certeza iriam odiar essa disciplina. Então, se eu tivesse aqui falando ao Torto, ao Léo, como eu estou fazendo agora, óbvio, de forma intencional, vocês não estariam prestando muita atenção em mim, ou estariam aí do outro lado da tela assim, ó, com sono, cansado, com algo maçante, certo? E aí isso leva em sentido um dos preceitos aí da psicologia, que é exatamente esse ponto que eu deixei aqui em destaque. As pessoas têm uma capacidade limitada em relação à quantidade de informação que conseguem ou estão dispostas a gerir. Então, quando se tem muita informação, que é o que está ocorrendo aqui, eu duvido que alguém tenha conseguido ler tudo que está aqui nesse tópico, isso se torna algo cansativo, maçante, enfim. Então, esse próprio preceito, essa coisa aí da psicologia, é algo que nós aplicamos aqui no universo das interfaces. Vocês não querem, de forma alguma, que os usuários tenham que digerir muita informação em pouco espaço. Aposto que muitos de vocês se sentiram incomodados comigo aqui falando um monte nos ouvidos, e esse slide gigantesco aqui com uma receita aí de miojo, certo? Deve ter sido algo bem chato. Então, isso foi feito de forma intencional para vocês verem o quanto nós somos limitados em relação à quantidade de informação que nós somos capazes ou estamos dispostos a digerir, certo?
E aí é importante garantir que as suas interfaces elas não estejam bombardeando o usuário com muita informação. Não façam isso de forma alguma. Vamos lá criticar de novo qual o sistema que vocês já sabem que eu vou falar. Siga muita informação em pouco tempo. É o que aconteceu aqui agora nesse slide anterior. Muita informação, muito texto, muita coisa ali no espaço tão pequeno. Isso é chato, isso é maçante. E a nossa própria limitação como humanos nos faz meio que ter uma certa aversão por esse sistema. E aí, só para vocês conseguirem visualizar aqui comigo, então, mais uma vez, a interface do cigarro para nós podermos criticar muita informação, muita coisa, ó, muita coisa mesmo, em um espaço tão pequenininho. Gente, isso aqui é horrível. Aqui não tem nenhuma preocupação com a experiência do usuário. Na verdade, a experiência do usuário que aqui possui é tão negativa que ninguém tem um carinho, ninguém tem uma afeição por esse sistema. E aí, apresentar informações com simplicidade e no momento exato que o usuário procura por elas são fatores que determinam o sucesso de interface. Então, olha só que legal se vocês fizerem isso, dosarem o nível de informações nas vossas interfaces e apresentarem elas somente no momento que o usuário precisa, isso vai ser algo tão bom para a experiência do usuário que vai se tornar um grande fator de sucesso aí para o seu produto digital. Então, evitem a tentação de adicionar conteúdo em excesso. Certo? Vou até deixar isso aqui, vou até fazer isso logo, porque senão eu esqueço. Vou até deixar isso aqui, ó, em destaque, porque isso é primordial para vocês. Quero que a partir de hoje vocês passem a evitar a tentação de adicionar conteúdo em excesso. Claro, essa disciplina eu já moldei para que vocês consigam fazer isso na prática. Afinal, existe uma metodologia de desenvolvimento de software chamada Mobile First, e ela permite que você pense primeiro na interface mobile. E, pessoal, o que a interface mobile tem? A interface mobile tem uma visão mais simplificada, mais resumida dos nossos softwares. Claro, quando se aplica uma boa responsividade, certo? E aí, se você tem essa visão mais limitada, mais reduzida, resumida, você consegue evitar essa tentação de se adicionar muito conteúdo, porque você tem um espaço pequeno para se trabalhar. E se você adicionar muita coisa ali, você já vai perceber que aquilo tá ruim. Diferente aqui das nossas interfaces, perdoe, deixa eu só voltar, das nossas interfaces desktop. Veja só o tamanho do espaço que eu tenho aqui para trabalhar. Olha só, estou apontando aqui com o meu ponteiro. Eu tenho todo esse espaço aqui para trabalhar. E como eu tenho uma tela muito grande, então a gente acaba caindo na tentação de se adicionar muita coisa ali. Então, é por esse motivo que vamos começar aqui. Quando formos criar os nossos protótipos, obviamente, vamos começar pela visão mobile, essa visão mais resumida, e aí pegar essa visão mais resumida, criar as nossas interfaces desktop. E aí, fazendo isso, eu já vou evitar que vocês adicionem esse conteúdo em excesso. E aí, para vocês enxergarem melhor isso, não pense que oferecer o máximo de opções é um aspecto positivo, nada disso. A gente tem que achar nos nossos sistemas que ofereceram muitas informações, ofereceram muitas coisas aí para o usuário, é algo vantajoso. Mas, pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. O conceito aí de menos é mais, ele é muito importante. É tanto que, como eu falei agora há pouco, muitas empresas estão aplicando os designs mais minimalistas dos seus produtos digitais. Eles estão deixando as coisas tão mais simples, porque sabem que isso é vantajoso para o usuário. Foi o que aconteceu aí com o controle da Samsung. Ele passou por esse processo porque houveram essa necessidade e viram que seria muito mais vantajoso para o usuário. Então, por que a gente não pega esse mesmo exemplo de sucesso e aplica também nas nossas interfaces? Na Nerdlândia, teremos que fazer a versão mobile? Sim, vocês terão que fazer as duas versões, mobile e desktop. Mas a gente tem tempo e vai trabalhando com isso aqui e vai trabalhando isso com calma ao longo da nossa disciplina. Vocês vão gostar tanto de criar esses protótipos que vai ser algo bem legal, beleza, pessoal? Então, vocês vão criar o protótipo na visão mobile,
vão criar o protótipo na versão desktop e aí vão avaliá-lo, certo? E aí sim, eita, Vinícius, você quer sair aqui da disciplina sem saber criar um protótipo mobile, sem saber criar um protótipo desktop, sem saber como avaliá-lo, sabendo que lá no mercado é exatamente isso que é exigido? Então não pense que eu vou deixar vocês saírem aqui da disciplina despreparados, pessoal. Vai ser trabalhoso, óbvio, mas pensem que é para a carreira profissional de vocês. Vocês já saberem criar os protótipos mobile, desktop e saberem avaliá-los. E aí vocês podem muito bem tentar vagas de emprego aí no mercado, desculpe, vocês viram que nós temos assim, ó, aos montes. O profissional está sendo muito bem requisitado. Eu quero fazer tudo, só não sei se vai dar. Claro que vai dar, pessoal. Claro que vai dar. Confia em mim. Vai dar certo. A gente tem até outubro para fazer tudo isso, beleza? Ó, é aquele meme lá do confia. Confia. Então, simplifique, reduza e ofereça informações em doses digeríveis. Esse é o principal, na verdade, essa é a essência dessa primeira dica. Não pressione o usuário a tomar decisões demasiadas também em vários pontos da interação. Não coloquem muitas informações, muitas funcionalidades. Não deixem nada em excesso. Deixe as coisas digeríveis ali para o usuário. Isso é muito bom aí para ele. Ok? Atente-se também ao fato de apresentar ao usuário as informações e funções que ele necessita naquele momento. E você fazer isso vai ser uma questão primordial na hora de diferenciar o seu sistema. Olha só o que eu quero dizer. Trago aqui um exemplo aí da fatura do cartão de crédito no aplicativo da Nubank. E se vocês notarem, o que nós temos aqui? Temos uma fatura aqui assustadora e temos à disposição de todos os itens que compõem essa fatura. Olha só que interessante. Então, ela já mostra aqui os gastos do mês, algum valor em aberto que ficou, e aqui todos os itens que foram comprados. Beleza? Além do mais, ela faz aqui a apresentação por meses. Temos aqui a opção de pagar e a opção de retornar. Pronto. O que o usuário precisa saber nesse momento? Ele só precisa dessas informações. Ele só precisa poder navegar entre as faturas a cada mês, ter toda a listagem dos itens aí que compõem a sua fatura, ter a possibilidade aí de pagá-la e de retornar ao menu anterior. Pronto. Olhem só que interface simplificada, porque ela já vai diretamente ao ponto. O usuário já tem tudo o que ele precisa dentro deste momento. Se o usuário está acessando a sua interface, o que ele quer? Ele quer visualizar os itens, saber o total da fatura e talvez navegar entre as faturas outros meses. Claro, se ele está acessando a fatura, qual é a funcionalidade principal? Funcionalidade principal que ele pague. Então, se vocês notarem, essa interface aqui ela é simplificada e ela está oferecendo informações em doses digeríveis. Claro, a fatura aqui está enorme, porque foram compradas muitas coisas aqui nesse mês, então por isso que essa listagem está tão grande. Mas se nós tivéssemos poucas coisas, então as informações aqui estariam ainda menores. Então, se vocês notarem aqui, essa dica que eu dei para vocês agora há pouco está muito bem aplicada. Outros exemplos aí, como, por exemplo, o aplicativo do Banco do Brasil, isso, o aplicativo do Banco do Brasil, eu particularmente sofro para entender a minha fatura lá, porque é algo tão complexo, algo tão difícil, que se torna bem complicado ali de se entender. Eles não fazem essa listagem aqui organizada, tem muita informação ali desnecessária dentro desse contexto, e isso, e nada daquilo que eles fazem, é algo que me trouxe uma experiência negativa. Então, por isso que eu tenho uma afeição muito grande aí pela interface da Nubank, que trouxe aqui para apresentar aí para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, beleza. Vocês estão discutindo entre si aí no chat. Certo, ó, o Vinícius está também falando aí que não gosta de nada do Banco do Brasil, porque é tudo burocrático. De fato, é até a questão do sistema dele ser legado, e aí fazer essas modificações aí seria algo bem difícil, bem trabalhoso, oneroso, enfim. Então, por isso que a maioria desses sistemas de banco, eles têm uma interface, na maioria das vezes, tão ruim, eu diria. Beleza? Ok. Então, a tentação de se adicionar links e conteúdos em excessos nas interfaces é grande, muito grande. Vocês verão isso
na prática quando nós estivermos criando os nossos protótipos. Vocês vão ficar com aquela vontade de colocar muita coisa ali no espaço tão grande. Vocês pensam, eu estou aqui no interface desktop, eu tenho esse espaço todo aqui para trabalhar. Beleza, eu vou começar a colocar um monte de informação. E aí, vai jogando um monte de funcionalidade, vai jogando um monte de informação, muito texto, muita imagem, enfim, aí vocês vão acabar criando aí um caos total para o usuário. Porque isso é algo que nós, humanos, temos. A gente sempre quer oferecer o máximo de opções para o usuário. A gente pensa que naquele momento ele sempre vai precisar de tudo, mas não é bem assim, certo? É até porque a gente também pensa que o produto mais completo possível ele se diferencia da concorrência. De fato, você ter muitas funcionalidades é bom para o seu produto, só que você apresentá-las em um único momento não é algo ruim, não é algo ruim, é algo ruim, certo? É até o problema aí do controle remoto. Muitas funcionalidades, elas demandam tempo para serem associadas. Foi o que aconteceu com o Bruno, que ele disse agora há pouco no chat, que ele usava aquele controle, ele precisou de um bom tempo para entender todas aquelas funcionalidades. Muitas delas ele nem deve ter usado, se usou uma vez na vida, perdido uma vez ou outra, enfim. Então, isso aí não era tão vantajoso. E aí, esse aí também foi mais um dos motivos que levaram a se criar aquela interface mais minimalista do controle remoto. E aí, a regrinha aqui dessa nossa dica é que você simplifique, reduza e ofereça informações em doses digeríveis. E aí, para alcance de tudo isso, eu trago aqui alguns pontos de análise para vocês pensarem a respeito. Quando vocês se depararem com uma situação na qual vocês queiram oferecer informações em doses digeríveis, então busquem pensar a respeito desses pontos que eu elicito aqui agora. O primeiro deles, qual ação principal o usuário realizará? Se ele está em um determinado momento da interface, então qual é a principal ação que deve ser realizada ali? Como foi o exemplo lá da interface do Nubank, que aplicou muito bem essa primeira dica. Estamos mostrando a fatura, qual é a principal ação que o usuário realiza ali? Pagar a fatura. Então, essa ação precisa estar visível, ou ela precisa ser a única coisa visível, como foi, não a única coisa visível, mas a coisa com mais destaque dentro daquela interface. Quais as ações secundárias? Pegando mais uma vez aquela interface da fatura do Nubank. As ações secundárias era navegar entre os outros meses da fatura, você percorrer a fatura, arrastar sobre ela para ver toda aquela listagem e você retornar ao menu anterior. Mas a ação principal era você pagar. Qual era o mínimo de informações necessárias? Porque você já deduz, pegando aquele exemplo lá da interface do Nubank, que muita coisa ali poderia ser apresentada, como é o caso aí do Banco do Brasil. Eu não me recordo muito bem, mas eles apresentam muitas outras coisas que são desnecessárias. E isso não é legal. A Nubank não, ela já pegou o mínimo que o usuário precisa saber. Se ele quiser saber mais coisas, então eles oferecem essas opções para que ele consiga ter acesso a tudo isso. Qual o mínimo de elementos de navegação? Mais uma vez, a interface do Banco do Brasil, porque eu não trouxe esse exemplo, deveria ter colocado, mas enfim, a interface do Banco do Brasil tem muita coisa, muitos elementos ali de navegação, algo difícil. A da Nubank não, as coisas já são muito mais simplificadas, tem só o mínimo de que o usuário precisa naquele momento. O menu ele precisa ficar exposto o tempo todo. Vocês sabem que quando nós interagimos lá com a interface do aplicativo da Nubank, tem aquele menuzinho de navegação, enfim, ele não fica todo o tempo exposto. À medida que você vai se aprofundando nas interações, ele some. E aí começa a dar destaque somente no que é primordial, certo? Isso é uma coisa que a gente vai ver na nossa disciplina também. A atenção do usuário é prejudicada? Mais uma vez, a interface do Nubank não, porque ele só vê o mínimo que ele precisa, só o que é essencial. Lá no Banco do Brasil, não. Você vê muitas outras coisas que são bem necessárias, certo? E aí, só para vocês visualizarem, deixa eu só voltar aqui. Está aqui mais uma vez o que eu estava me referindo. Aqui está muito mais simplificado do que a interface aí do Banco do Brasil. Quem tiver interesse em conhecer, ou quem tiver já conta aí no Banco do Brasil, se for ver lá a parte do cartão de crédito, vocês verão que é algo bem complicado. Beleza? Eu vou até procurar isso depois, eu jogo lá no grupo do Discord, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou tentando me referir. Certo? Beleza. Próxima dica.
crie hierarquias na página. Hoje falaram sobre esse termo. Eu não sei se todos chegaram a ver lá no grupo do Discord, mas eu mandei meio que uma foto que eu tirei de uma placa que colocaram no mirante aqui da minha cidade. E aí aquela plaquinha, ela estava meio difícil de se compreender todas as frases, principalmente as duas últimas, que pareciam que estavam misturadas, enfim, ou estavam separadas, enfim. E aí falaram algo assim, a hierarquia não está muito bem implementada. Acho que foi até o Emanuel que falou algo assim. Só que ali não existia hierarquia. O que eu queria deixar em destaque, fazer reflexão para vocês, era o uso das cores. Estavam usando cores para cada uma das frases, e aí havia uma frase que estava dividida em duas, e aí colocaram duas cores diferentes, e aí quando você ia ler, o seu fluxo, o seu raciocínio, perdoe, ele encarava tudo aquilo como uma frase isolada. E essas duas últimas, que eram uma frase só, acabavam sendo encaradas como duas frases distintas. Beleza? Pronto, até o Manuel disse que foi ele. Pronto, parece que foram 5 pessoas que foram lá e colocaram a placa. De fato, não parece que foi alguém que planejou, uma pessoa só planejou tudo aquilo. Ou se foi alguém que planejou, ele não se preocupou tanto. Ou ele nem percebeu isso, que eu acho que é mais provável. E aí sugeriram essa questão da hierarquia. Mas ali não havia hierarquia. Vou falar sobre a hierarquia desses elementos aqui agora com vocês. Então, a hierarquia, ela consiste em você usar diferentes estilos visuais para os elementos da tela, de forma a priorizar o que é mais importante. Ou seja, com uma boa hierarquia, você consegue guiar os olhos do usuário para exatamente o que é mais importante. Vocês verão nos exemplos que eu trouxe, que eu trago aqui agora, que determinados elementos eles chamam muito mais a atenção do que outros. Beleza? Olha só, deixa eu até pular para aqui. Vejam só que interessante. Pessoal, me digam, qual foi a primeira coisa que vocês perceberam nessa interface? Respondem rapidinho. O que chamou a atenção de vocês aqui? Vamos lá, o Manuel já sugeriu alguma coisa. Deem as vossas sugestões para vocês enxergarem isso na prática. Pronto, o Emanuel e o Flávio falaram. Bora lá, pessoal. O que mais que vocês acham? O que está chamando a atenção de vocês aqui? Título, título. Beleza. Mais alguém? Alguém acha que é alguma outra coisa diferente? Alguém discorda aqui que não seja o título? Título, título. Pronto, muito bem. Então, todos vocês perceberam que o que chama mais atenção é o título. E aí, por que, que o título chama mais atenção? Porque ele está com destaque maior. Se vocês notarem, a hierarquia ela está muito bem aplicada nos elementos aqui dessa interface. Por quê? Olha só o tamanho desse título. Aqui. Olha o tamanho dos outros elementos que compõem essa interface. Temos aqui ó, uma outra notícia, uma outra e uma outra que, por mais que elas utilizem imagem, elas não têm tanto destaque inicial, não chamam a atenção de cara quanto esse título, porque ele está maior. Isso é uma hierarquia. É tanto que acho que a maioria de vocês nem percebeu, ou percebeu bem depois, que nós temos aqui essa confirmação dos cookies, que é algo que agora passou a ser exigido devido à Lei Geral da Proteção de Dados. Inclusive, não se esqueçam, quinta-feira, nosso encontro aí para vocês entenderem melhor sobre essas coisas e a aplicabilidade dessas leis. Enfim, é tanto que isso aqui, ó, que tá com uma cor diferente, nem chamou tanto a atenção de vocês, ficou para depois. O pessoal aí falou que realmente o que mais chamou a atenção inicialmente foi essa questão aí do título. Outro exemplo, pessoal, bora lá, me digam agora o que chamou a atenção de vocês aqui nessa interface. Respondam aí para mim. Ó, o pessoal aí com ódio dos cookies. Pronto, vamos lá. Me digam aí, o que chamou a atenção de vocês inicialmente? Vocês olharam para essa cara, qual foi a coisa que vocês já direcionaram os olhos? Ó, o nome Yahoo, a imagem grande da esquerda, essa imagem aqui, o nome da página, Yahoo, e a notícia em foco, o nome aqui da página, provavelmente Yahoo. O que mais, pessoal? Nome. Pronto. Agora, se vocês notarem aqui, a gente já não tem
uma. Como é o termo? A gente já não tem meio que. Pronto, nem todo mundo conseguiu enxergar a mesma coisa. Esqueci esse termo. Hoje eu estou meio esquecido. Mas se vocês notarem, já teve aqui opiniões diferentes. Algumas pessoas enxergaram essa notícia primeiro, outras já enxergaram aqui o título aí desse site. Não sei se vocês perceberam, mas aqui ó, nós temos já meio que uma pop-up, um aviso aqui, uma janelinha para o usuário, levando ele a testar o novo Yahoo e-mail. Temos aqui ó, outra janelinha, ó, não gosta dessa fonte de notícias, o usuário pode vir aqui modificá-la. Temos aqui ó, a temperatura em Paulos Ferros sendo apresentada, outras notícias, enfim. Neste momento, se vocês notarem, a hierarquia ela já foi prejudicada, porque você está com muita coisa aqui nessa interface, e isso já desvirtua a atenção do usuário. Diferente da nossa interface anterior, que ela estava mais polida, minimalista, e aí permitiu que o destaque ficasse aqui para a notícia em destaque. Aqui não. Aqui a notícia, temos aqui a notícia em destaque. Só que ela não está com tanto destaque quanto deveria, porque a gente tem muitos outros elementos que também estão roubando aí a atenção do usuário. E isso não é algo legal de se fazer. Pronto, ó, falaram aí que sentiram falta da permissão dos cookies. De fato, eu não sei se aqui, quando eu tirei o print, eu dei um aceite. Não me recordo. Mas eu não faço isso. É tanto que aqui nas outras, ó, eu não fiz. Então, realmente, ficou faltando. Boa observação aí, Vinícius. Bonito é quando vem a confirmação de cookies e dois anúncios juntos. De fato, a pessoa já pensa que é vírus. Isso é algo ruim. Bora lá, pessoal. Próxima pergunta. Agora, me digam, nessa interface aqui do G1, o que chamou a atenção de vocês assim de cara? Falem rapidinho no chat, por gentileza. Ó, esse anúncio, o título com fundo rosa, que de fato aqui é um anúncio. Esse banner colorido, que é um anúncio. Esse traficante aí, a história do traficante que conseguiu fugir da polícia por mais de 30 anos. De fato, 30 anos aí de fuga é muito tempo. Então, pessoal, olha só. A gente já. Pronto, consenso. Lembrei. A gente já começou a entrar em um consenso. Qual foi esse consenso? A Dimona até falou agora. O anúncio. O anúncio está chamando a atenção. Só que o anúncio, pessoal, é algo aqui que é primordial nessa interface? Não é. Anúncio é algo que os anunciantes pagam para aparecer na sua interface, certo? Quando vocês criarem os vossos softwares, os vossos sistemas e colocarem eles aí para os usuários utilizarem, vocês têm essa possibilidade de colocar anúncios no, no seu sistema. Esses anúncios aparecem e os anunciantes eles pagam um certo valor, uma certa porcentagem para você. Não sei muito bem como é isso, mas eu sei que mas eu sei que é exatamente assim. E aí, se vocês notarem, o que nós temos aqui que chamou a atenção de todo mundo de cara, um anúncio. Mas o anúncio não é algo que faz parte dessa interface. E essa questão do anúncio, ele já ser tão chamativo, assim, de primeira, é algo que foi feito de forma intencional. A hierarquia aqui ela foi aplicada justamente para prender a sua atenção. Então, olha só que interessante você saber essas questões aí da experiência do usuário para poder criar anúncios que se destaquem nas interfaces em que eles serão apresentados. Então, isso aqui não faz parte da interface do sistema do G1, é só um anúncio aí de terceiros que eles oferecem, esses terceiros pagam. Só que eles, se você está pagando algo para as pessoas visualizarem, então você quer que isso se torne muito visível, você quer prender a atenção das pessoas. Então, por isso que foi planejado dessa forma. E se vocês notarem nesse anúncio, olha, nesse anúncio, o que que chama a atenção nele? Já chama atenção, ó, os números aqui, 20% de desconto, R$ 279 em compras. Isso aqui também é hierarquia, porque você deixa o que é mais importante em destaque em relação aos outros elementos. E isso já chama bastante a atenção
do usuário, atenção do leitor. Beleza? Então, isso é hierarquia. Deixar algo visível em detrimento aos outros. Os outros que não são tão relevantes, eles ficam, na hierarquia, ficam mais abaixo. O que é mais relevante tem maior destaque. Por isso que a gente chama isso de hierarquia, certo? Deixa eu ver aqui. Esse novo vermelho parece estar falando de notícia principal. Pronto. Aí agora aqui, vamos para os elementos da interface. Aí aqui vocês já disseram que a história, que o traficante aqui chamou atenção, aqui o título, enfim, isso também é hierarquia. Só que essa hierarquia aqui da interface, ela foi prejudicada por conta do anúncio, que precisou se tornar tão mais destacante do que os outros elementos. O anúncio chama mais atenção por conta da cor, e isso, de fato, a cor é bem chamativa. Se fosse mais neutro como a outra, o que daria destaque era essa pesquisa inédita. De fato, isso, como eu disse para vocês, foi feito de forma intencional. A cor utilizada nesse anúncio já veio para se destacar aqui nessa interface. Chamar a atenção do usuário, prender o foco dele para esse anúncio. Então, quando você entra lá no G1, vê isso aqui, ó, do Clube Wine, então sua atenção já é direcionada para isso, e você já está consumindo essa propaganda, mesmo que sem desejo algum. A gente é constantemente bombardeado por esses anúncios, essas propagandas, enfim. É algo bem chato às vezes, principalmente lá no Facebook. O Facebook agora está implementando muito isso. Antes não tinha isso na rede social, agora tem aos montes essa questão dos anúncios. Eu, particularmente, já estou me sentindo incomodado. Estou me sentindo tão incomodado ao ponto que, se tivesse o Facebook Pro, você pagasse uma assinatura, eu já estava cogitando pagar essa assinatura, porque eu não consigo ver nenhum vídeo lá no YouTube. Vou ver algum vídeo, aí alguns segundos depois aparece um anúncio. Ou estou rolando o feed, aí aparece um anúncio de alguma coisa. Tá ficando bem chato. O YouTube É ruim, né? Não, quando a pessoa quando vai ver os memes. É o quê? É muito ruim ver vídeo lá, velho, no Facebook, quando vai ver os memes e aparece um Isso. monte de anúncio. Às vezes aparece 3, Não, 4. verdade. Verdade, é chato. Você tá vendo um vídeo engraçado. E aí, no meio do vídeo, aparece o anúncio. E aí, a maioria dos anúncios, eles são obrigatórios de você ver. Porque eu acho que o tempo limite lá no Facebook, acho que é uns 15 segundos. E aí, anúncios de 15 segundos, acho que, se eu não estou enganado, são 15, você não consegue pular. E aí você é obrigado a ver aquele anúncio mesmo sem sua vontade. Isso é muito chato, gente. Isso é muito chato. É horrível, em top de anúncio. Tem os que dá para pular, realmente, outros não. Você tem que ver pelos 15 segundos. De fato, isso é bem chato. Bem chato mesmo. Próxima pergunta, pessoal. Agora aqui em outra interface. Veja que eu estou trazendo esses temas da mesma natureza, certo? Site de notícia. Agora me digam, o que chamou a atenção de vocês aqui nessa interface? Não falem para mim. Deixa eu ver aqui o que vocês estão respondendo. O anúncio, o título, o nome em dourado, aqui, ó, o anúncio. Vinícius, tem que ser só um, ou o anúncio ou o título, escolha. Tem que ser só um. Pronto, o Flávio disse que era o anúncio. Pronto, ó, mais uma vez. A questão aqui do anúncio. O anúncio chamou mais atenção. Como vocês notam, ele já foi meio que pensado dessa maneira, para prender a atenção de vocês. E aí, quando vocês partem aqui para a interface, temos que o que chama a atenção logo após é o título aqui da notícia principal. Chega ao Brasil, primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 do consórcio COVAX Facility, certo? Só que aqui o que mais chamou a nossa atenção foi o anúncio, e não esse título maravilhoso que eu tirei na época que as vacinas estavam chegando. Uma notícia aqui maravilhosa, só que perdeu todo o seu brilho, todo o seu destaque devido a esse anúncio, que chamou mais a atenção. E aí, se vocês notarem, nessa interface, olha só, temos aqui, ó, um alerta, certo? Uma janelinha, que também acaba prendendo a nossa atenção. E os outros elementos aqui da interface, se vocês notarem, eles estão com tamanho menor. Olha só, vamos aqui fazer uma análise. Essa notícia, vejam que ela está maior do que essa. E essas duas estão maiores do que essa. Vocês conseguem enxergar a hierarquia?
em relação aos tamanhos, ao destaque, é justamente por isso. Essa notícia aqui, que infelizmente estava falando do número de mortes por Covid naquele dia, ela teve mais destaque do que você saber aqui, por exemplo, que o Geraldo Luiz se recuperou de Covid-19 e tem alta após 9 dias. Beleza. É uma notícia boa. Acho que todo mundo aqui deve gostar do Geraldo. Só que, entretanto, isso aqui era mais importante do que essa notícia. Então, por isso que a hierarquia foi aplicada, para se dar mais destaque ao que é mais relevante e induzir o leitor a fazer a leitura dessa notícia. Beleza? Professor, já viu uma trollagem nesse negócio de notificação do site. O cara inverteu os botões e o de destaque era não, obrigado. Acredito que ele fez isso para clicarmos sem ler. De fato, como eu disse para vocês, quem conhece, quem tem conhecimento nessa questão da experiência do usuário, vai criar coisas, anúncios, por exemplo, nos quais os usuários eles serão induzidos aí a clicar sem perceber. Isso já aconteceu comigo também. Por exemplo, se vocês notarem aqui, olha só, estamos com essa janelinha. Receba conteúdos exclusivos para vocês. E aí, em destaque, está aqui, Eba, quero. Não, obrigado. Vejam que esse destaque aqui em azul já é intencional para fazer você clicar nesse botão. É tanto que aqui, ó, não obrigado, ele já está um pouquinho perdido. Como ele está na mesma tonalidade aí dessa janela, branco, e a gente mal consegue enxergar a borda aí do botão. E a gente, se vocês notarem aqui também, ó, não tem nem aquele botãozinho de fechar, aquele xizinho, não tem nada disso. Isso aqui já foi feito de forma intencional, para induzir o leitor, o usuário aqui desse sistema a clicar exatamente aqui nesse botão, Eba, quero. Isso é algo feito de forma intencional, claro. O pessoal usando aí os conhecimentos da experiência de usuário para maldade. Não façam isso, pessoal. Ou se fizerem isso, tomem muito cuidado, certo? Quem está acostumado já é clicar no botão branco para não querer, aí o cara desse inverteu. Pronto, aí outras pessoas, aí como foi o caso aí do Bruno, o cara já inverteu. Pronto, isso aqui já é algo que vocês estão acostumados. Você sabe, se clicar no botão colorido, vocês meio que estão concordando com o que está sendo oferecido. E aí o Emanuel disse que o cara inverteu as cores e aí deixou esse botão colorido, esse aqui em branco. Talvez tenha invertido a ordem, porque isso também influenciaria. E aí, para quem já está acostumado e nem lê tudo isso, ah, beleza, eu já vou clicar nesse botão, vai lá, clica e pronto. E acabou clicando no botão de aceite. De fato, ó, Stonks, foi bem esperto. Última pergunta, acho que. Não, ainda temos aqui mais outras duas, certo? Eu trouxe muitos exemplos. Aqui, o que mais chama a atenção de vocês agora, pessoal? Mais uma vez. Ligam aí rapidinho. Faltam só mais dois exemplos. O anúncio, essa propaganda verde. O que mais? Um anúncio. Mais uma vez, essa questão da hierarquia muito bem aplicada. Temos aqui um consenso, que o anúncio chamou mais atenção do que os outros elementos aí desse site. E aí agora, pessoal, agora eu quero que vocês já sejam sinceros. O que chamou a atenção de vocês aqui? Me digam. Estamos aqui na interface do Estadão. O que chamou a atenção? Abro já espaço para você falar, Vinícius. Me digam aí agora. Sejam sinceros. Vamos ver se a gente agora tem um consenso. Qual anúncio, Vinícius? Qual anúncio? Temos vários. Qual foi o anúncio aí que chamou o do meio? Pronto. Que mais, pessoal? Responda. Eu queria que vocês dessem suas opiniões. Anúncio do meio, certo? Que mais, pessoal? O anúncio do meio. Pronto. Se vocês notarem, agora nós não tivemos um consenso. A gente já tem discordâncias aqui. Por quê? Alguns apontaram que essa propaganda chamou mais atenção, outros que esta aqui, certo? Acredito que para muitos outros, algum outro elemento aqui tenha chamado atenção. Para mim, o que chamou atenção assim, de cara foi essa janelinha, certo? E aí, se vocês notarem, essa interface aqui, ela já está poluída. Vejam que só, é a interface de um consagrado jornal, o Estadão. Todo mundo aqui conhece o Estadão, já ouviu falar em algum momento.
E aí, nessa interface aqui... Opa! Ai, quase me engasgava. Nessa interface aqui, se vocês notarem, ela meio que se perde. Parece mais um site de propagandas do que um site que vai trazer informações. Porque eles permitiram que esses anúncios tivessem mais destaque. É tanto que eles colocam muitos anúncios no espaço pequeno. E aí as principais notícias, ó, estão meio que perdidas, estão bem pequenininhas aqui. Temos aqui a janelinha dos cookies, enfim. Então, o que é essencial nesse site se perdeu, porque a hierarquia não foi tão bem aplicada. Aí, na verdade, a hierarquia aplicada aqui, ela foi muito bem aplicada, mas a forma como foi aplicada a hierarquia aqui fez com que o que era essencial desse site se perdesse e tivesse mais destaque o que não era essencial. É como se eles fossem uma página aí de anúncios, fossem aquelas famosas listas amarelas aí só para divulgar anúncios. E é um site para divulgar anúncios? Não. É um jornal de anúncios? Não. Não é. É um jornal de notícias. Então, eles perderam aí a sua essência. Eu acho que o Vinícius tinha levantado a mão. Você pode falar agora, Vinícius, se ainda quiser. Eu ia perguntar justamente isso, Diego. Hum. Qual o sentido de colocar tanto anúncio se o site é para as notícias? É algo mal pensado? Aí o site só quer ganhar mais dinheiro? Ó, isso aqui. O retorno financeiro. Você acha que eles queriam que o site deles ficasse nesse formato, que o que é essencial ao jornal, se não se destacasse tanto quanto os anúncios? Não. Só que aí deve existir alguma motivação por trás, como o Estadão é muito conhecido, então eles devem cobrar bastante pelos anúncios. É tanto que vocês notarem aqui, ó, temos o anúncio da Nissan, anúncios da Loctec, anúncios aqui, ó, do Poliedro, curso focado em medicina e aprovação no ITA, enfim, anúncios de anunciantes caros, diferentes aí dos outros, ó. Aqui temos o Tanqueray, que eu não sei nem o que, acho que deve ser a marca de gin, aqui da L'Oréal, aqui do Clube Wire, não conheço tanto, enfim, mas a gente sabe que o Estadão é um consagrado jornal. Então, acredito eu que isso tenha sido feito de forma intencional por conta da lucratividade que esses anúncios proporcionam. Como é um jornal de bastante destaque, então eles acabam dando muito destaque a esses anúncios para ter um bom retorno financeiro. Ninguém quer fazer isso. Olha, pessoal, vamos pensar agora como designers. Vocês querem criar o design nesse sentido, um design nesse sentido, querem que o design de vocês ele se perca em relação a essas publicidades? Não, ninguém quer. Vocês não querem criar um sistema bonitinho que ele vai perder o destaque por conta dos anúncios. Não. Só que aí acredito eu que aqui, movido a esse retorno financeiro, eles fizeram algo assim. Pode falar, Gibona, você levantou a mão? Porque não só no site do Estadão, nem nos outros que a gente viu, mas tem alguns sites que tem muito pop-up de anúncio. E acontece que você quer clicar numa coisa, mas acaba que você clica no anúncio e você já é redirecionado. Ou seja, isso é muito chato, porque às vezes você está fazendo uma pesquisa rápida de uma informação, algum conteúdo para estudo, e acaba que quando você clica no anúncio, você perde muito tempo. De fato, isso é muito chato. Isso é muito chato, principalmente para nós, o X/Y designers, porque a gente percebe que a interação que nós pensamos, que a gente minuciosamente trabalhou em cima, deu o nosso sangue, ela se perdeu por conta desses anúncios. Isso não é algo legal. Aí tá aí o relato que a Dimona teve, a experiência negativa com esses anúncios. E com o tempo a gente vai ficando tão observador que, pronto, eu estava no site da Ali, no site não, no aplicativo da AliExpress hoje, aí tinha um item, aí tinha lá quantas pessoas gostaram desse item, o coraçãozinho. Aí eles não fizeram o design para que tivesse mais de 4 dígitos na mesma linha, ou seja, quando um produto tem mais de 4 dígitos na curtida, no aplicativo,
o último número vai para baixo. Aí você Vixe, fica, se você não prestar bem atenção, você fica, oxe, esse outro número apareceu de quê? Aí depois você entende que é do mesmo número de curtidas. ó, tá vendo aí? Mais uma coisa que prejudicou, de certa forma, essa interface. E aí vai caber aos UX/UI designers, aos programadores front-end, trabalhar para resolver esse probleminha. Pode falar, Vinícius, você levantou a mão? Eu fui olhar aqui o site da Estadão para ver se eles cobravam por assinatura, e Ah, agora faz total sentido ter mais anúncios do que notícias, porque as assinaturas são preços bem acessíveis, então o que eles não cobram pela assinatura, eles cobram pelos anúncios. pronto, então tá aí o que o Vinícius falou, confirmando a nossa teoria, de que eles têm esses anúncios aqui já de forma intencional para levar o leitor a querer assinar o jornal O deles e não ver Datafolha essas também. O propagandas. Datafolha também tem muito anúncio. Aí, se você for prêmio, não tem. Pronto, tá aí, uma boa estratégia. O Vinícius aí plantou a sementinha, a Dimona colheu. Nós temos isso intencionalmente planejado. Essa questão das assinaturas é algo que eles fazem ser tão vantajoso para o usuário que o usuário acaba ficando tentado a querer essa assinatura. Por exemplo, aí do YouTube, que a gente sabe que você vai ver um vídeo, esse vídeo pode ter 10 minutos, 2 minutos, não, a cada 2 minutos do vídeo você vai ver uma propaganda. Isso é muito chato, gente. E esse número de propagandas aí já é bem chato, bem cômodo, para fazer com que você se sinta tentado a assinar o serviço deles e não ver mais nenhuma propaganda. Então vejam só que foda, porque para eles é lucrativo, porque os assinantes estão pagando. Para o pessoal que não assina, se torna chato, no sentido de fazer com que eles queiram assinar o serviço de assinatura e não mais ter essa dor de cabeça com tantas propagandas. Então vejam que tudo isso aí é feito de forma intencional. É assim que o mundo dos negócios funciona. Sejam bem-vindos aí à vida real. A vida fora do universo da universidade é muito diferente do que a gente aprende aqui. Vocês verão, principalmente quando forem trabalhar, que essas coisas acontecem, certo? Acontecem aos montes, vocês verão bastante. Ó, o KI Option também, aí que o Bruno apontou, tem muita propaganda. Pronto, já teremos também no WhatsApp, é bem provável, bem provável. Você vai abrir o grupo aí com seus melhores amigos, e aí antes de tiver as mensagens, a fofoca lá que mandaram, você vai ver um anúncio aí de 15 segundos, por exemplo. Pronto, é porque status lá do WhatsApp, eu não sei vocês, mas para mim, eu nem vejo. A única coisa que eu vejo são os status, são os stories do Instagram. É tanto que os stories lá do Facebook e esses status aí do WhatsApp, eu particularmente não vejo. Não sei vocês, mas para mim eu acho meio irrelevante essa funcionalidade que eles colocaram. Acho que não pegou tanto quanto os stories aí do Instagram. De fato, o Instagram virou uma rede social só para você postar os stories. Vez ou outra alguém posta uma foto do feed, bem pouquinho, mas a maioria das vezes a gente sempre está postando coisas lá nos stories. Isso é só para ver a vida dos outros. Não, de fato. Mas estou só relatando que para mim eu não vejo muitos status. Para mim acho que se perdeu um pouquinho. Aí o Flávio falou aí da Terra, também tem muitos anúncios. Deixa eu só mostrar então. Aqui, deixa eu só copiar aqui o link. E aí a gente vai ver o que o Flávio mandou. Então, deixa eu só abrir aqui. Ó, o site aí da Terra. Pronto, então, ó, temos aqui a interface. Ó, já apareceu aqui uma mensagem. Ó, a questão dos cookies que está aparecendo aos montes. Isso aqui já é obrigatório, todo e qualquer site que vocês entrarem, eles estão pedindo essa questão dos cookies, certo? Isso tem relação aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, querendo ou não, os cookies, eles armazenam os nossos dados de navegação de forma temporária, e esses dados aí podem ser utilizados por terceiros, enfim.
Certo? Ó, então, se vocês notarem, a gente eu não vi tantos anúncios, Flávio. Eu não sei aqui, acho que é porque eu tô com o, o Adblock ativo. Para vocês verem como esses anúncios são tão chatos que eu até tenho um Adblock. E para vocês também notarem que existem ferramentas, plugins voltados a isso, evitar que vocês vejam tantos anúncios. Então, deixa eu só abrir aqui de novo o site, e aí vamos ver ele sem o Adblock. Ó, já está aparecendo aqui, ó, publicidade. Publicidade, agora sim, a gente já está vendo aqui muita publicidade, certo? E aí evidencia, ó, mais um aparecendo aqui, vixe, agora sim está aparecendo um monte de coisa. E, Diego, tem Oi. site que já está preparado para os plugins, para o Adblock. Por exemplo, se eu não me engano, é o Datafolha, que ele não mostra o restante da notícia se você tiver o Adblock instalado, ele diz na hora. Isso. Já vi também aos montes. Eles, inclusive, passam uma mensagem que deixa você bem sensibilizado. Algo assim, se você não vê os anúncios, o nosso site não poderá existir, alguma coisa assim do tipo. Pronto, pessoal. Tem um draminha. Isso, fazem um draminha, perfeito. Pessoal, olha só agora como ficou essa interface, pelo amor de Deus. Olha aqui o tamanho desse anúncio. Olha aqui essa mensagem dos cookies. Olha aqui outro anúncio. Olha aqui mais outro. Vejam que a própria interface que vocês viram anteriormente, quando estava com o Adblock ativo, ela já se perdeu diante de tantos anúncios aqui que estão sendo apresentados. E aí, se vocês notarem, na verdade, se vocês forem agora na Terra, aí, nesse site, nesse portal de notícias, os anúncios que vocês verão serão diferentes dos anúncios que eu estou vendo. Por quê? Esses anúncios, eu acredito que todos vocês já saibam, eles são meio que personalizados de acordo com as suas preferências, com as suas pesquisas, enfim. Então, vocês já sabem que eu estava pesquisando alguns artigos gamers, algumas cadeiras, alguns computadores, enfim. E aí, ó, o cara do cheiro verde passando aí na rua. E aí, se vocês notarem, ó, os anúncios aqui que estão sendo apresentados são justamente sobre esses produtos aí que eu tinha interesse no momento. Então, eu estava só fazendo uma pesquisa rápida só para ver esses valores, enfim. Então, isso já é algo personalizado e tem relação aqui com os nossos cookies. Então, por isso que eles estão pedem tanto essa confirmação. Eles fazem esse armazenamento aí dos dados temporários e aí ver seu perfil de navegação, enfim, certo? Então, olha só que interessante tudo isso. Professor no Adblock aparece isso no site Terra, 10 nessa página. Deixa eu ver aqui. O que está aparecendo aqui? Ó, número de artigos bloqueados. Aqui eles bloquearam 5.034. Eu não sei se é nessa página, peraí. Deixa eu ativar aqui agora. Vamos ver agora essa página sem os anúncios. Então, deixa eu só voltar aqui. E aí vejam que agora eu já tenho o foco no site e não em tantas propagandas. E aí deixa eu só ver aqui que o Vinícius disse, só nessa página 24 propagandas foram bloqueadas. E aqui no total de toda essa minha experiência com Adblock, eu já bloqueei 5.050 propagandas. Então olha só que interessante isso. Então nessa página, ó, só nesta página aqui, 24 anúncios aí foram bloqueados. Vejam só o quanto nós fomos bombardeados a todo instante por essas propagandas. Isso é algo bem chato na maioria das vezes. É anúncio demais. De fato, é muito, muito anúncio mesmo. E aí, vamos voltar aqui para a nossa discussão. Deixa eu só ligar meu computador na tomada, senão ele vai já dar o alerta que está se carregando. Pronto. Beleza? E aí, esses exemplos citados, eles são muito comuns no design de interface. Essa questão aí das hierarquias, de você dar mais destaque a alguns elementos em detrimento a outros. E aí, clientes ou até mesmo o time interno, eles podem solicitar a adição de chamadas para outras funções, outras sessões, enfim. E aí, você fica tentado na verdade, você fica meio que se sentindo pressionado quando existem muitas solicitações
de se dar destaque a muitas coisas. É o que eu até deixei aqui marcado, ó, quando tudo é importante, nada é importante. Então, se o seu cliente que está solicitando o design da sua interface, ele quer dar destaque a muita coisa, você vai se encontrar nesse impasse. Quando tudo é importante, nada é importante. Que é o que aconteceu aqui no site do Estadão. Tudo que está aqui é importante, porque ó, tá, isso aqui chamou a atenção de vocês, então é importante. Isso aqui chamou a atenção de vocês, é importante. Isso chamou a atenção de vocês, é importante. Isso chamou a atenção, é importante. Isso dos cookies chamou a atenção, é importante. E aí, o que é realmente importante, a gente não sabe, porque tem muita coisa com importância e a hierarquia. Nesse caso, a hierarquia, nesse caso, não está tão bem aplicada quanto foi lá no site aí do UOL. O site do UOL maravilhoso, porque vocês conseguem notar que a hierarquia está muito bem aplicada, porque a notícia em destaque, de fato, é a notícia em destaque. Diferente lá do site do Estadão, em que a notícia em destaque tá até que ela se perdeu porque nós temos muitos outros elementos em destaque. E aí no site do Estadão tudo é importante. Se tudo é importante, então nada é importante. Você não está dando importância a uma coisa só. Se está dando importância a muita coisa, beleza, então nada aí vai ser importante. E aí, se o usuário tem tantas opções, como ele vai saber o que é mais relevante? Ele não tem como saber isso. E aí, para vocês pensarem a respeito de uma boa hierarquia, eu trago aqui algumas boas práticas, dicas de ouro, para vocês aplicarem muito bem essa questão. Então, busquem organizar itens similares com visual familiar, certo? Categorizem elementos, utilizem cores para diferenciar as opções principais, adotem o mesmo estilo visual para elementos com funções parecidas, tenham um bom equilíbrio de textos e imagens, usem tamanhos de cores diferentes, mas mantenham a harmonia. Então, sempre que vocês forem buscar aplicar uma boa hierarquia, como foi exemplo lá do site do UOL, se atentem a essas boas práticas aqui. Beleza? Então, tá tudo aqui no slide, diquinhas aí de ouro para a vida de vocês. Ok? Vamos lá, terceira dica. Diga ao usuário o que fazer a seguir. Então, um erro comum, um erro bastante comum, inclusive, é criar ruas sem saída para os usuários. O que é que são ruas sem saídas? É quando o usuário chega no ponto no qual ele não sabe mais para onde ir. Ele chegou na rua sem saída. Então, só resta ele voltar. Isso é algo muito comum. Sistemas, na maioria não. Muitos sistemas, eles não guiam o usuário sobre os passos que ele irá desempenhar após uma determinada funcionalidade. Me encontrei aqui em uma determinada parte do meu software, o que eu vou fazer seguir? Se o software não disse, então você criou uma rua sem saída, você deixou o seu usuário sem saber o que fazer logo após aquele ponto. Certo? E aí é necessário que em toda e qualquer tela do sistema interativo, as coisas estejam tão claras para o usuário que ele será capaz de entender o que deve fazer seguir. Quando o usuário se vê sem opções, então é comum, bastante comum, inclusive, que ele abandone o sistema interativo. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer aqui a seguir, beleza. Fecha o site e vai fazer outra coisa. Ou então que ele volte para a tela inicial. Pessoal, vocês querem causar esse tipo de sensação no usuário? Você quer que ele chegue a um ponto em que ele vai ficar tão frustrado que ele fecha seu site? Ou você quer chegar a um ponto, você quer que o seu usuário chegue a um ponto que ele está tão confuso que ele não sabe o que fazer a seguir, ele volta para a tela inicial? Não, ninguém quer causar isso para os nossos usuários. Isso é algo ruim. Pensem em si próprios, se coloquem como usuários. Se fossem vocês nessa situação, como vocês se sentiriam? Certamente vocês se sentiriam frustrados. Frustração é um sentimento bom? Não é. A demanda diz o seguinte: cadastros tem isso. Alguns sites que pedem cadastros deixam a pessoa perdida. De fato, de fato. Solicitam tanta coisa, ou então fazem você chegar a um ponto que você nem sabe mais o que está fazendo ali.
E às Complicado. vezes eles têm algum item obrigatório, só que eles não colocam aquele asteriscozinho. Aí você tenta finalizar o cadastro, mas você não consegue porque está faltando alguma coisa. Aí você é obrigado a preencher tudo, porque você não sabe que precisa disso. E acaba que as pessoas já. Eu, pelo menos, eu já me estresso. Eu digo, Maria, não, vou tentar agora mais não. Isso, não, de fato. O que você falou de Monet até é um exemplo que eu vou citar mais à frente, que é exatamente essa questão de você deixar o seu usuário ciente do que ele deve preencher, certo? Do que ele deve fornecer, no caso. Quando você não fornece isso, você deixa aí ao léu, não coloca o asterisco, ou não dá algum tipo de destaque para aquela informação, então o usuário vai sentir como você se sentiu, frustrado. E aí, mais uma vez, a frustração é um sentimento bom? Não é, certo? Ninguém quer deixar o usuário sem saber o que fazer, ninguém quer deixar o usuário frustrado, enfim. Complicado é quando a própria tela inicial deixa a pessoa frustrada. Pronto, se a própria tela inicial já deixa você frustrado, então você já deduz que as próximas telas, as próximas interações continuarão causando essa frustração em você, Flávio. E aí, alguns pontos de análise para vocês verificarem essa questão, se o seu sistema está criando rua sem saída, são o seguinte: o usuário ele sabe onde está? Será que na tela que você está mostrando atualmente para o usuário, a tela que o usuário está visualizando agora, ele sabe onde é que ele está? Ah, eu estou na página inicial. Ah, eu estou numa página de cadastro. Ah, eu estou na página de produtos favoritos. Ah, eu estou na página de pagamento. O usuário sabe onde está? Se ele sabe, massa. Isso já é algo positivo. O usuário sabe o que fazer a seguir? Ah, beleza, eu estou aqui na página de cadastro. O que eu vou fazer a seguir após a página de cadastro? Será que o meu sistema ele está me fornecendo isso, está indicando o que eu devo fazer a seguir? É importante que isso também seja informado ao usuário. O botão que eu quero que o usuário clique, ele está claro? Como foi o caso lá da interface da Nubank, que o botão que você queria dar destaque era o botão de pagar, ele tinha que ter esse destaque. Se você está na página de compra, o botão de compra tem que ter o destaque. Lembram lá da interface da Amazon? Em que aquele botão ele já não tinha tanto destaque, porque você tinha tantos elementos e as coisas ali estavam perdidas? Esse exemplo, certo? O texto do botão dá alguma dica do que vem a seguir? Ou seja, se o usuário vai fazer o login, o texto do botão tem que indicar isso. Se o usuário vai comprar alguma coisa, o texto do botão tem que indicar isso. Se o usuário vai remover alguma coisa, o texto do botão tem que indicar isso. Então, as coisas têm que deixar claras para o usuário o que vem a seguir também. Se o nome do botão está login, então já deduz que o usuário vai fazer o login. Se o nome do botão está remover, já deduz que vai remover. Se o nome do botão está comprar, já deduz que o usuário vai a seguir comprar esse produto. Vejam só como as coisas aí são óbvias e fazem sentido, certo? Beleza, Dimono, não tem nenhum problema. Eu subo essa aula e você termina de ver tudo isso, ok? Então, até a próxima semana. Eu estou sugerindo que o meu usuário ele faça algo a mais. Isso também é algo importante de se pensar a respeito. Se você está sugerindo que o usuário faça algo a mais, isso que você está sugerindo é necessário? Enfim, beleza? Então, sempre que vocês quiserem analisar a interatividade dos vossos sistemas, também trago aí alguns pontos de análise cruciais para a interface de vocês. E aí, um problema clássico consiste em dar opções demais aos usuários. Isso é o que eu vou martelar bastante aqui no escopo da nossa disciplina. Se você oferece muita coisa para o usuário, isso é algo ruim. Cada decisão que você força o usuário a tomar significa alguns segundos a mais de esforço cognitivo. Se você tem muitas opções ali naquela interface, então você está fazendo o usuário pensar a respeito delas. Pensar é um processo que demanda tempo. Beleza, demandou 2 segundos para pensar a respeito disso. Beleza, mas foram 2 segundos ali do usuário. E se você tem muitas opções, então, de 2 em 2 segundos, você está fazendo com que o usuário ele pare por algum tempo para entender todas essas funcionalidades e tudo que ele ali precisa fazer. Então, o usuário ele precisa
olhar as opções disponíveis, entender o que cada uma delas faz e decidir qual é a opção desejada. Se isso aqui está demandando muito tempo, então você tem um problema aí na sua interface. Você está oferecendo muita coisa, está exigindo esforço cognitivo do usuário, está fazendo com que ele demande um pouco mais de tempo para digerir tudo isso, e tomar tempo do usuário não é legal. Pensem por si próprios. Quando nós interagimos com o sistema, a gente quer que as coisas sejam muito rápidas. Vocês não querem passar 30 segundos, por exemplo, olhando para uma tela, entendendo o que cada uma dessas funções significa. Não. Claro, se for no contato inicial, até que é aceitável, mas toda vez que o usuário for interagir com a sua interface, ele vai ter que pensar a respeito disso. Não é legal, pessoal, não é legal. O que eu quero para o sistema em mente é que as coisas devem ficar muito óbvias para o usuário. Acho que esse é o principal termo-chave da nossa disciplina, deixar as coisas óbvias. O Emanuel disse o seguinte: isso acontece quando vamos comprar algo. Alguns sites sugerem coisas demais, o que acaba nos fazendo demorar. De fato, é o exemplo que eu trago aqui para vocês pensarem a respeito. Olha só, estou aqui no site da Canui. Achei lindo esse kit de tênis, carteira e um relógio. E aí, quando adiciono esse item à sacola, já aparece aqui essa mensagem me levando à próxima etapa que eu irei cumprir, que é ir à sacola, ou eu posso continuar comprando. Vejam que ele não me deixou numa rua sem saída. Ele já me disse exatamente o que eu vou fazer a seguir. Ou eu vou para a sacola, ou vou continuar comprando. Se o meu sistema não informasse isso, o usuário ele iria se sentir numa rua sem saída. Ele teria que descobrir por si próprio o que fazer seguir. Isso é algo chato, é um sentimento ruim de se proporcionar aos usuários. Aqui, ó, uma compra realizada na Amazon, quando vocês adicionam ao carrinho, eu não sei, eu não sei como é que está agora, mas eles já levavam diretamente ao carrinho. Isso não era tão legal, porque se o usuário ele quisesse continuar comprando, ele teria que voltar daquela tela para. Ele teria, na verdade, que voltar. Teria que voltar daquela tela para a tela aí da loja. Diferente aqui da Canui, que implementou isso muito bem. Eles dão essa opção, dão as opções que o usuário pode seguir, mas não interrompem o caminho dele. Diferente aqui da Amazon. Vocês adicionaram um pedido ao carrinho, ele já direciona você à página do carrinho. Isso não é algo tão legal. Beleza? Ok? Próxima dica: dê feedback sobre o estado do sistema. Eu falei sobre esse feedback na aula extra. Na aula que eu fiquei pendente para vocês, que está lá no YouTube. Não esqueçam de assistir, certo? Falo sobre isso. Tem até um exemplo bem legal sobre lag, para quem joga, sobre como a lag se aplicaria às nossas vidas. E aí vocês entenderão a importância do sistema dar um feedback sobre o seu estado. E aí, óbvio que essa é uma dica também crucial aqui na área da experiência do usuário, porque esse feedback é o que vai garantir ao usuário que as suas ações estão sendo desempenhadas, que o sistema está fornecendo resposta a todas as interações que ele ali está fazendo. Então, clareza dentro do feedback é a palavra de ordem. Ou seja, o usuário ele tem que entender a todo momento o que se está passando com esse sistema interativo. Se ele preencheu, por exemplo, o formulário incorretamente, então o sistema tem que dar o feedback sobre isso. Ele tem que informar exatamente o que ele errou, o que está errado ali, e o que ele precisa fazer para contornar esse erro. Olha só, trago até aqui o exemplo. Não está agora, que eu pensei que estava aqui agora, porque eu não vou fazer umas perguntinhas, do que a Edmona tinha acabado de falar, certo? Deixa eu só voltar aqui. Vocês verão que eu trago um exemplo exatamente disso, sobre o feedback que um formulário fornece aí ao usuário, certo? Mas antes disso, ainda tem alguns pontos aqui a discutir, que eu tinha me esquecido disso. Então, em relação a essa quarta dica de dar feedback sobre o estado do sistema, a gente meio que aplica uma das leis aí de Newton, a terceira, na verdade. Toda ação tem que ter uma reação. Se a gente está interagindo aqui com o sistema, ele tem que reagir a essas nossas ações. Eu estou aqui passando para esse meu sistema algum tipo de ação, estou fazendo essa ação com o meu mouse aqui, estou interagindo aqui com esse dispositivo físico, e aí a minha ação está sendo refletida nesse sistema. Então aqui, ó, toda ação tem que ter uma reação, então isso aqui está muito bem aplicado. Então a interface com resposta imediata contribui bastante
para uma boa experiência. Se a interface ela não dá essa resposta de forma imediata, ou se ela demora para dar essa resposta, ou se ela não dá essa resposta, isso é algo muito ruim aí para o usuário. Então, pensem só a catástrofe que seria na vida de vocês se, ao preencher um formulário e clicar no botão enviar, nada acontecesse. Vocês, com certeza, se encontrariam nesse impasse. Será que os meus dados eles foram enviados? Porque você preencheu os dados, clicou em enviar, mas o sistema não deu esse feedback. Então você estaria se perguntando, ué, cadê meus dados? Eles foram enviados? Ou provavelmente você iria preencher de novo e ao clicar em enviar, o sistema iria acusar que já existia um usuário criado com exatamente aqueles dados. Então vejam só que coisa ruim para a experiência do usuário. Vocês também estariam se perguntando se não aconteceu algum erro, certo? Se algo que vocês enviaram ali não deu certo, se a internet caiu, enfim. Ou quando não aparece nada, tipo, não diz se está carregando, se realmente funcionou o clique. De fato, é o que o Manuel falou. E essa questão do feedback, só para vocês enxergarem, o que eu estou apontando? Estava lá no Facebook, está aqui o formulário de cadastro, e aí vejam que eu cliquei já de cara em cadastre-se. Eu não preenchi nenhum campo. Quando eu fiz isso, ele já acusou que todos esses campos aqui devem ser preenchidos. Olha só que legal, ele já me deu o feedback disso. Então, ele já está até perguntando aqui, ó, qual o seu nome. Aí pede aqui meu sobrenome, celular, e-mail, nova senha, data de nascimento e o meu gênero. Olha só que legal. E aí eu clico aqui em cadastrar, consigo fazer esse meu cadastro. Então, esse formulário está me dando esse feedback aí sobre essa minha ação. Tentei me cadastrar, não preenchi todos os dados, ele me forneceu esse feedback aí, que foi o que a Edmona tinha falado agora há pouco. O sistema ele precisa indicar o que é essencial. Ele está retornando esse feedback. Isso é um feedback aí para o usuário. Beleza? Então, sobre essa quarta dica, é isso. É só que o sistema de vocês tem esse feedback constante. Falei muito mais sobre isso na aula de usabilidade, certo? Esse é um dos preceitos aí da usabilidade. Essa aqui foi só uma dica só para reforçar aí na mente de vocês. A aula está acabando, falta só mais duas, essa e outra. Quinta dica, evite erros antes que eles aconteçam. Então, é muito mais interessante que você comunique erros e evite que eles aconteçam. Na verdade, é muito mais interessante do que comunicar erros, perdoe pela minha confusão, muito mais interessante do que você comunicar um erro para o usuário, é você evitar que ele aconteça. Na verdade, é aquele famoso ditado, é mais importante remediar do que Melhor prevenir do que remediar. Perfeito, melhor prevenir do que remediar. Ótimo. Hoje eu estou muito esquecido. Então é melhor prevenir do que remediar. Mais um ditado aí que se aplica aqui na nossa área, certo? E aí é muito importante que isso aconteça. Então, erros normalmente são causados por usuários durante a interação. Isso é o normal, é através dos erros que os usuários aprendem. Mas o ditado é errando que se aprende. Eu lembro que eu falei nas aulas passadas. Isso também se aplica aqui à nossa área. E aí, o erro do usuário é culpa de quem? Da interface, não do usuário. Se o usuário cometeu um erro, então simboliza que naquela interface alguma coisa não o guiou corretamente na hora de realizar a tarefa. Então, entendo que se o usuário cometeu um erro, o erro é de vocês, o X/Y designers que não estruturaram alguma coisa ali tão bem, ao ponto de evitar que ele cometesse aquele erro, certo? Vinícius, o link eu esqueci de colocar lá no Cigar, eu só deixei lá no YouTube, para quem está inscrito, recebeu notificação, eu vou criar a notícia, certo? Assim que acabar a aula, eu vou criar a notícia com essa aula para vocês assistirem, certo? Perdoe, foi algo que eu esqueci de fazer. E aí o Twitter, ele é um bom exemplo de um produto que evita que esses erros aconteçam, um produto digital. Na hora de compor um tweet, para quem usa essa rede social, vocês sabem que agora você tem 280 caracteres, antes era 140, agora é o dobro. E aí você não pode escrever um tweet que ultrapasse esse limite de caracteres. Porque se você fizer isso, você está cometendo um erro aí no sistema.
porque a lógica por trás disso é trabalhar com esses tweets, com essa limitação de caracteres. E aí, óbvio, que a interface evita que esse erro aconteça, no sentido de, olhem só, eu estava aqui escrevendo um tweet qualquer, estou escrevendo um novo tweet, mas ele pode acabar ultrapassando o limite de 280 caracteres. E eu fui só enchendo linguiça aqui com isso. E aí notem que quando eu ultrapassei esses 280 caracteres, o que foi excedente ficou marcado em vermelho. E aí está aplicado muito bem esse ditado, é mais importante prevenir do que remediar. Então está evitando aqui que eu cometa algum erro. É tanto que fica aqui marcado em vermelho, e aí já desativa essa opção, certo, de twittar. Eu não consigo postar esse tweet de forma alguma. Então vejam só que interessante. Outra coisa, pessoal, se o sistema não desse esse feedback, para vocês verem a questão do feedback também, se ele não me desse esse feedback, não deixasse marcado aqui em vermelho o que ultrapassou, nem informasse aqui, ó, que eu estou com 28 caracteres que foram excedentes, ele só desabilitasse essa opção, eu ficaria assim, ué, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo postar isso? Ele não estaria me proporcionando esse feedback adequado e eu ficaria com essas dúvidas. E aí, trazer dúvidas nesse sentido para o usuário, por si só, deixar o usuário com dúvidas não é algo legal. O Gmail, ele também vai além nessa hora de prevenir erros. Olha só, quando você clica em enviar, o texto do seu e-mail é verificado. E aí, se no texto do seu e-mail você escreveu algo assim, em anexo ou anexado, algo dessa natureza, então ele vai acusar um erro caso você não tenha anexado nenhum arquivo a esse e-mail. Olha só que interessante. Então, estou aqui, enviando o segundo milestone. Olá, eu te envio o segundo milestone em anexo. Só que se vocês notarem, tem algum milestone aqui anexado, algum arquivo anexado a esse e-mail? Não tem. Quando eu cliquei em enviar, eu estava enviando e-mail para mim mesmo, vejam que a interface do Gmail, ela verificou esse texto que eu enviei e percebeu, beleza, ele escreveu em anexo. Tem algum arquivo anexo? Não tem. Opa, se ele escreveu, tem algo em anexo. Não tem nada em anexo. Então, provavelmente, o usuário está cometendo algum erro. Então, ele já previne do que ele já busca prevenir do que remediar. E já aparece aqui essa mensagem para o usuário. Provavelmente você esqueceu de anexar um arquivo. Você escreveu em anexo na mensagem, mas não há arquivos anexos. Quer enviar a mensagem mesmo assim? Ele já pergunta se você quer confirmar a situação. Você pode cancelar ou pode clicar aqui em OK e ele envia o e-mail mesmo sem esse anexo, certo? Olha aí, tô surpreso. Que da hora. De fato, é algo que vocês não sabiam e são coisas aí que foram pensadas por UX/UI designers. O pessoal percebeu que isso era importante se ter na interface, sugeriram essa funcionalidade aí aos programadores e aí os caras trabalharam em cima disso e colocaram essa funcionalidade aí por trás. É massa demais, de fato. Que bom que vocês gostaram. Então, se vocês forem fazer o teste depois, quando acabar a aula, tentarem enviar o e-mail para si mesmos e colocarem isso em anexo, o Gmail ele vai acusar esse errinho. E aí demonstra que ele está evitando que esses erros aconteçam, porque isso é um erro. Provavelmente a pessoa está enviando algo em anexo, mas não anexou, então é um erro. Então, eles estão evitando que esse erro aconteça. Isso é algo legal. Última dica, simplifique formulários. Formulários é algo que quase todo sistema possui. Você sempre está solicitando o cadastro dos usuários ou algumas informações dele. Enfim, só que é importante que você também deixe esses formulários simplificados. Então, qual é o mínimo de informação que você precisa coletar do usuário para ele seguir adiante no fluxo? Pense a respeito disso. Você precisa pedir muitas informações do usuário. Você precisa saber, por exemplo, a altura, o peso, a cor favorita, o nome do cachorro, a última comida que ele comeu, enfim, você precisa saber dessas informações? Não, você só precisa do mínimo. Geralmente, o mínimo, hoje em dia, esses formulários já estão bastante simplificados, o mínimo é só o quê? Seu nome, e-mail, senha e data de nascimento. Outras informações, caso
caso sejam necessárias, serão solicitadas posteriormente, ou ficam lá no seu perfil como informações incompletas para você até preencher depois. Isso é uma estratégia bastante interessante, porque caso você precise dessas informações, solicite inicialmente só o essencial do usuário, posteriormente solicite as outras informações aí complementares, certo? E aí, um ótimo exemplo de simplificação desses formulários, para vocês verem que interessante isso, é o site de vendas aí da Nike. Ou seja, vocês sabem que produtos comprados na internet exigem um cadastro prévio dos usuários, dos clientes. Esses cadastros geralmente pedem muitas informações. O site de vendas da Nike, ele já viu que isso estava sendo algo ruim, que muitas pessoas às vezes acabavam desistindo da compra na etapa desse cadastro, porque elas eram obrigadas a fazer um cadastro, o cadastro era exaustivo, era algo chato, enfim, estava sendo ruim para os negócios. Então surgiu aí a possibilidade de se comprar como convidado. O que é comprar como convidado? Permite que você compre sem criar um perfil no site. Olha só o que acontece. Tava lá, vi esse tênis aqui, Nike Air Force, tava bem caro aqui, 499, óbvio que eu não vou pagar tudo isso no tênis. Coloquei aqui só como exemplo. E aí, ó, o Manuel disse que não sabia. Olha só, pessoal, isso é muito legal. E aí, olha só, fui comprar aqui o item. Quando eu cliquei lá no meu carrinho em finalizar ele, vejam aqui que ele está me identificando as etapas, ó, revisei meu carrinho, identificação, pagamento. Beleza. Quando eu fui para a parte de identificação, quando vocês se deparam com essa parte, geralmente o que acontece? São solicitadas informações do usuário, informações cadastrais. Nome, CPF, endereço, enfim, várias outras coisas que o usuário vai ter que informar. Aí aqui não. Aqui não, eles permitem que você compre como convidado. Ó. Veja aqui que eu posso entrar com a conta Nike Plus, criar uma conta Nike Plus, e aí eu vou ter que informar tudo isso. Ou eu posso, ó, prefere finalizar sem conta? Beleza, posso fazer isso. Eu só coloco meu CPF e também o meu endereço para que o produto chegue a mim. Então, coloco o meu CPF, a partir do meu CPF, eles já conseguem consultar o meu nome completo, só pedem o meu endereço para que, de fato, o produto seja entregue. E também pedem o e-mail, se eu não estou enganado, eles só pedem esse e-mail, eles não criam o cadastro, pede só esse e-mail para informar você as próximas etapas não, todos os processos de entrega aí do seu produto, para manter essa via de comunicação aí com o cliente, certo? E aí vocês podem estar se perguntando o seguinte, eu estou vendo que para a maioria é algo novo, certo? Como é que eu vou deixar um usuário realizar uma compra sem sequer solicitar um cadastro? Isso é algo que muitos de vocês podem estar se perguntando, e principalmente os donos aí da loja, certo? Eles podem estar se perguntando, ué, eu vou permitir que o meu usuário faça uma compra sem criar o cadastro? Será que isso não vai ser ruim para mim, dono da empresa? De fato, isso é assustador. Numa primeira visão, numa visão mais superficial. É algo assustador, porque veja só, ele fica com a sensação de que vai perder o cliente, mas isso não vai acontecer, porque olha só, qual é o objetivo do usuário quando ele vai comprar um tênis? Comprar o tênis. Qualquer coisa que seja contrária a esse objetivo, que desvirtue o usuário, o cliente desse objetivo, é algo que o cliente não está interessado. Ele quer comprar o tênis. Então, deixa ele comprar o tênis logo. Não faça ele criar um cadastro. Não faça ele ter que passar por outras etapas. Permita que ele crie, que ele compre esse tênis, certo? Não desvirtue ele da rota que ele quer seguir. Porque fazer isso é algo que vai tornar negativa a experiência do usuário. Porque ele quer comprar um tênis. Se para comprar um tênis ele precisa fazer mil e outras coisas, ele vai se sentir frustrado. Beleza? E aí vocês ou esse empresário podem ainda estar se perguntando, mas eu não estou perdendo a oportunidade de ganhar um usuário cadastrado? Se o usuário quer comprar o tênis, deixe que ele consiga realizar essa tarefa da forma mais simples possível. Por quê? Na visão capitalista, na visão de negócio, o que vale mais? Um usuário cadastrado ou um cliente que comprou um produto? Óbvio que é o cliente que comprou um produto, porque é aquilo que está trazendo rentabilidade para você.
certo? Isso tem mais impacto na lucratividade do que você ter mais um usuário cadastrado no seu sistema. E aí depois, você vai perder o usuário para sempre, já que você não está pedindo que ele crie esse seu cadastro? Não, você não vai perder o usuário para sempre. Há várias formas de fazer com que o usuário volte a realizar o seu cadastro. A Nike, por exemplo, nesse processo de compra, ela solicita o e-mail do usuário para o processo natural. Então, ela só solicita algumas poucas informações. Beleza, você não vai criar o seu cadastro, mas a gente vai precisar de algumas informações. Do seu CPF, que é crucial, do seu endereço, que também, óbvio, que é essencial, e pedem só o seu e-mail para informar as próximas etapas aí da compra e todo esse processo de entrega do seu produto. E aí, se eles têm o seu e-mail, eles podem fazer o seguinte: alguns dias depois que o seu e-mail foi entregue e você está feliz com o seu novo produto, eles enviam um e-mail convidando você a se cadastrar e oferecem algum tipo de brinde, como, por exemplo, frete grátis na sua próxima compra, ou 10% de desconto na sua próxima compra. Isso vai fazer com que você se sinta tentado a voltar para aquele sistema deles, para aquela loja virtual, criar o seu cadastro e conseguir obter algum tipo de vantagem. E aí, notem que interessante tudo isso que foi feito. Você continuou permitindo que o usuário atingisse o seu objetivo sem em nenhum momento desvirtuá-lo disso. Ou seja, o usuário conseguiu comprar o seu tênis sem em nenhum momento precisar criar o seu cadastro. Aí você só solicitou algumas informações que, óbvio, que são necessárias, porque se você não solicitar o CPF, não solicitar o endereço de entrega e não solicitar o e-mail, então não tem como você conseguir entregar esse produto aí de forma segura. E aí, se você tem posse do e-mail, você pode se comunicar com o usuário posteriormente, oferecer algum bônus e fazê-lo com que ele crie o cadastro aí no seu sistema. Então, vejam só que legal, que inteligente essa artimanha, digamos assim, certo? Essa questão, essa dica aí de ouro aqui da nossa aula, certo? Vejam só que legal. E aí um ganha, ambos, de fato, o usuário, o cliente sai ganhando, o dono da empresa também está ganhando e ambos aí no fim saem felizes. Então, essa é uma dica bastante importante que eu dou para vocês. Então, se no futuro vocês chegarem a trabalhar em alguma loja virtual, é algo que vocês podem até implementar na Nerdlândia, eu vou até verificar isso, certo? Se vocês forem trabalhar em uma loja virtual no futuro, e aí vão criar o protótipo dessa loja, vão criar toda a interface, busquem conversar, porque, óbvio, isso não é algo que vocês podem impor. Isso é algo que o dono da loja vai ter que pensar a respeito, se ele concorda ou não. Vocês mostram as vantagens, falam falam sobre todo esse processo, e aí, se ele aceitar, vocês implementam tudo isso. Porque com certeza vocês notaram que é algo vantajoso. O cliente não se desvirtuou, você conseguiu fazer a compra e posteriormente vai conseguir atrair o cliente de volta para o site e fazer com que ele crie o seu cadastro. Beleza? Então, pessoal, era sobre isso aí que eu queria falar com vocês. Essas são as conclusões aí da nossa aula. Então, hoje, a gente fez a análise da usabilidade dentro do contexto aqui da experiência do usuário, e aí eu trouxe algumas dicas primordiais, dicas de ouro para vocês implementarem nos vossos sistemas. E aí está a referência aqui, esse livro maravilhoso que eu utilizo, certo? Introdução em Boas Práticas em UX Design. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim lá no Discord. Eu vou cadastrar agora uma notícia, certo? Com a aula que foi gravada para quem ainda não viu, para que vocês assistam ela posteriormente. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se encontra na quinta-feira. Não esqueçam, por favor, participem. Participem quinta-feira, 7 horas, para a gente poder discutir sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a influência dessa lei aqui na nossa área, os impactos que ela traz para a gente, profissionais da tecnologia e da informação. E terão muitas coisas esclarecedoras nessa área, nessa aula, vocês vão gostar bastante. Não esqueça também que vai valer um pontinho aí na nossa unidade, certo? Vocês vão precisar fazer o relatório posteriormente. Então, valeu aí para a Natália, para o Flávio, para o Vinícius, o Bruno, o Emanuel, certo? Obrigado aí, pessoal, pelos elogios.
Pode falar, Emanuel, se tem uma dúvida? Emanuel. Ah, acho que não ouviu. Pronto. Beleza, então. Tá, estava escrevendo. O senhor acha que seria interessante substituir aquela barra de navegação do Instagram, por exemplo, por um menu flutuante? Não sei. Não sei, a gente tem que ver os impactos disso. Você pode descobrir essa resposta fazendo uma avaliação de usabilidade, Manuel. Você pode sugerir esses dois designs, claro, já tem o design padrão, sugerir esse novo e ver os impactos aí dos usuários com essa nova sugestão. É assim que a gente faz essas modificações na nossa área. A gente sempre avalia com os usuários para ver se eles têm uma boa aceitabilidade. Então, não vou dizer para você que é bom ou que é ruim, é algo que você pode fazer e avaliar com os usuários. Beleza? É um ponto na unidade, não, ponto na unidade, certo, Felipe? Ou Wesley? O Ellis, desculpe. É um ponto na unidade, certo? Eu estava fazendo as coisas aqui e fiquei pensando sobre isso. Pronto, então você pode pensar a respeito, Emanuel. Pode criar esse protótipo aí que você está sugerindo e testar com os usuários. Se você quiser fazer isso depois, pode até me procurar. E aí eu mostro algumas avaliações que vocês verão lá na terceira. E aí você consegue obter essa sua resposta. Beleza? Ok, então é isso, pessoal. A gente se encontra aí quinta-feira, 7 horas, para poder discutir sobre LGPD e TI. Então, obrigado a todos pela atenção, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.